Olá, eu sou a Mandy e o Hulk acabou se tornando um ponto bem interessante no novo filme do Homem-Aranha. A aparição do Hulk no filme, ela meio que deixou os fãs bem felizes, até porque não estamos falando do Professor Hulk, estamos falando do Hulk que é ódio puro, que esmaga, que quebra, que destrói tudo na sua frente, que é a própria personificação da raiva. Esse é o Hulk que a gente quer ver, o Hulk esmaga. E de fato, temos o Hulk de volta no novo filme do Homem-Aranha. E é uma teoria principalmente ligada, tá? Eu vou botar isso ainda como rumor, tá? Porque são alguns insiders que estão trazendo essa história. Uma teoria ligada ali ao inibidor, que pode ter passado batido por muita gente. Vem comigo que a gente fala sobre isso. Se você curte o meu trabalho aqui nesse canal, dá uma força pra gente, cara. Curte, comenta, compartilha, tasca o dedo aí no like, considere se tornar um apoiador através do link do Apoia-se que tá aqui embaixo e ativa o sininho para não perder novos vídeos. E vamos embora pro vídeo que vim até lá no final. Enfim, o novo filme do Homem-Aranha está entre nós. Um dos filmes mais aguardados do ano, sim. E de fato, sem sombra de dúvida, a própria bilheteria do filme do Homem-Aranha prova isso. Para aqueles defensores, aqueles mimizentinhos que falavam que filme de super-herói tá esgotado, ninguém mais liga pra isso, ai, mimimi, mimimi. Pois é, o filme do Homem-Aranha é um belo de um tapa na cara dessa gente. Por quê? O filme do Homem-Aranha, pra quem não sabe, estreou no dia 29 de julho, tá? Ou seja, ele tem aí 10, 11 dias em cartaz. E ele acabou de bater 1,15 bi, eu estou falando bilhões em bilheteria. Isso é literalmente um marco. Ou seja, menos de 15 dias de bilheteria, ele já passou de 1 bilhão. O filme é um sucesso estrondoso, sendo muito elogiado. Inclusive, o filme recebeu elogios do próprio Frank Miller, que reconheceu nos elogios dele que esse é um filme que é um filme digno do Homem-Aranha. E eu vou falar pra vocês, eu assisti o filme e realmente não é aquele filme com aquela pegada MCU, ai, Sr. Stark, não tem nada disso. Esse é um filme do Homem-Aranha, como a gente queria ver há muito tempo. Eu acho que a gente não vê uma pegada dessa desde a época lá do Tobey Maguire, ou do Andrew Garfield mesmo. Um filme do Homem-Aranha, centrado no Homem-Aranha, centrado em eventos, em história do Homem-Aranha. Isso foi muito bom, os fãs gostaram, receberam isso muito bem. E o filme tá aí arrebentando nas bilheterias. O filme tá com um sucesso gigantesco, gente. É hoje sim um dos maiores sucessos da Marvel. Marvel / Sony, né? Porque ainda tem a Sony ali no meio. Então, tudo bem. Enfim, um dos pontos que os fãs gostaram bastante nesse filme é justamente o Hulk. E eu vou dizer pra vocês que, cara, eu tirei o chapéu pra forma como o filme lidou ali com a dinâmica entre o Bruce Banner e o Hulk. Ele fez essa ligação ali, sabe? Essa ponte do Bruce Banner com o Hulk digna dos quadrinhos, cara. Para quem viu o filme... desculpa aí, gente, eu vou ter que dar um spoiler aqui. Mas para quem viu o filme e quem lê quadrinhos vai acabar lembrando disso aí. Por quê? No filme, quando o Peter procura o Bruce Banner, ele vai à faculdade. Bruce Banner tá lá, normal, não é o Professor Hulk, é o Bruce. Ele vai lá, conversa com o Bruce, explica os problemas do Homem-Aranha, mas o Bruce Banner não sabe que ele é o Homem-Aranha. O feitiço do Doutor Estranho está fazendo efeito. Ele não sabe que o Peter Parker é o Homem-Aranha, ele não lembra. Isso fica claro, inclusive ele pergunta quem é o Peter. Ele não lembra quem é Peter Parker. E aí ele aceita então ajudar o Homem-Aranha com a mutação dos poderes. Bruce Banner não sabe quem é o Homem-Aranha. Não sabe que Peter Parker é o Homem-Aranha. Não vou dar mais spoiler que isso, vocês vão entender vendo o filme. Muito bem. O que acontece? A Jean Grey entra na mente do Bruce Banner. O Hulk
ele vem à tona de uma forma violenta, já vem um Hulk raivoso, destruidor, que é o Hulk monstrão mesmo, e o Hulk e o Homem-Aranha têm sua luta. O Justiceiro ajuda, tá, gente? Mas o Hulk e o Homem-Aranha têm sua luta e em dado momento o Hulk consegue imobilizar o Homem-Aranha. E ali, no desespero, o Homem-Aranha então diz pro Hulk: sou eu, Peter, tentando apelar pro lado Bruce Banner. Só que aí tem um detalhe interessante. O Hulk para. O Hulk congela. Ele trava. E ali você tem uma luta emocional, e isso é bem interessante. Porque isso faz alusão a uma passagem clássica dos quadrinhos da Marvel. Nos quadrinhos, realmente, né, nós temos uma fase ali que as pessoas esquecem a identidade do Homem-Aranha, a identidade dele acaba sendo revelada ao público. Quem leu Guerra Civil, né, não um filme, quadrinhos, sabe disso. Então, e como é que ele conserta isso? Não com o feitiço do Doutor Estranho, mas, com a ajuda do Mephisto, tá? Na verdade, é o Mephisto que faz as pessoas esquecerem quem era o Homem-Aranha e de quebra ainda anula o casamento dele com a Mary Jane. É como se eles nunca tivessem se casado. Ok. Isso aí é uma história que tem fãs que amam, tem fãs que odeiam, tem fãs que querem arrancar a cabeça do Quesada até hoje por causa disso. Mas enfim, não vamos discutir isso aqui. Então foi isso que aconteceu nos quadrinhos. Porém, nos quadrinhos há um momento em que o Homem-Aranha conversa com o Hulk. E o Hulk sabe que o Homem-Aranha é o Peter Parker. E ele fica meio que perdido, né? Mas como assim? Todos esqueceram a minha identidade. E aí o Hulk diz: Banner esqueceu, mas Hulk lembra. E a gente vê claramente uma alusão disso ao filme. No filme, inclusive ao término da luta, né, que o Hulk trava ali, o Hulk, antes de se tornar o Banner de volta, ele tá com lágrimas nos olhos. Ele reconheceu o Peter como um amigo. Ele lembra do Peter da época dos Vingadores. Ele sabe quem é o Peter Parker. Ele lembra de tudo. Bruce Banner talvez não lembre, mas o Hulk lembra. E o Hulk, então, meio que tem um momento emocional tenso e acaba se tornando o Bruce Banner de novo. Isso ali ficou uma clara alusão aos quadrinhos, gente. Ficou muito, muito, muito bom. Quando a Jean Grey entra na mente do Bruce Banner, ela acaba com a vida do Bruce Banner. Por quê? Primeiro, ela entra na mente do Bruce Banner, ela destrói o inibidor, o Hulk vem à tona de uma forma violenta e inicia uma batalha destrutiva pela cidade com o Homem-Aranha. Quando o Hulk vai embora e fica só o Bruce Banner, a reputação do Bruce Banner está arrasada. A sociedade vê ele de novo como o bom e velho monstro destrutivo que ele sempre foi visto. A reputação dele acabou, a vida acadêmica dele acabou. Ele agora é só o Hulk, um monstro. Ponto. E tem um detalhe interessante, que quando ele está sendo levado pro... Ali deixou claramente que ele está sendo levado para o hospital psiquiátrico. Mas enfim, o próprio Banner diz pro Homem-Aranha que ele sente que ela, a Jean Grey, quebrou algo nele. Como assim? Ela quebrou algo dentro dele. O quê? Ela quebrou aquela linha, aquela ponte de estabilidade que tinha entre ele e o Hulk, que mantinha o Hulk sob controle. O Hulk agora é aquele gigante verde, violento, que a gente sabe que a gente queria ver de volta, né? Vamos ter um filme do Hulk? Muita gente está questionando isso. Gente, talvez. Por quê? Para quem não sabe, os direitos do Hulk, mas aquele Hulk esmaga, ainda pertencem à Universal por contrato. E essa história do Professor Hulk foi uma forma que a Marvel achou de usar o personagem sem dar problema com o contrato que eles têm com a Universal. Então ficou o Professor Hulk. Tem alguns insiders que estão afirmando que esse contrato tinha validade de 15 anos a começar de 2008. Se isso for verdade, ou os direitos voltaram para a Marvel,
ou estão prestes a voltar. A gente não sabe como é que é o término do contrato. Então sim, a gente pode ver um filme aí do Hulk mais raivoso, ou de ver esse Hulk verdão, raivoso, quebrando tudo, de repente em Vingadores Doutor Destino. Fato que a gente não tem todas essas informações. E isso aí são que os insiders estão falando, que o contrato foi de 2008, durando 15 anos. Vamos ter que esperar para ver. Com relação ao inibidor, tem uma teoria que passou batida por muita gente. O fato de que o inibidor do Bruce Banner, que trava o Hulk, o Peter acaba copiando esse inibidor para tentar travar a mutação dele. E alguns insiders estão apontando que esse inibidor criado pelo Peter Parker pode inibir poderes mutantes. Segundo esse rumor, estou frisando isso, rumor, isso ainda acrescentaria mais um peso de 10 toneladas na enorme culpa do Peter. Por quê? Porque esse modelo de inibidor que ele criou, seria o início daqueles colares que inibem os poderes dos mutantes. Então, sem querer, o Peter teria acabado criando uma das armas mais miseráveis contra os mutantes. Isso é rumor, mas essa teoria está rodando por aí para tudo que é lado. A gente vai ter que ver como é que a Marvel vai conduzir o Hulk. Mas é fato que eles já sinalizaram que o Hulk verde, grande e violento está de volta. E vocês, o que vocês acham? A gente vai ver um filme do Gigante Esmeralda aí destruindo cidades? Como é que a gente vai ver ele em Vingadores Doutor Destino? Deixa aí nos comentários e a gente vai falando sobre. Beijo para todos, vou ficando por aqui e até a próxima.